Lembra, era ainda aquela fase onde você tinha times do mesmo país no mesmo grupo. Então você tinha 10 países, você tinha 5 grupos de 4. Na Libertadores era assim. E o Palmeiras e o Brasil caiu com o Peru naquela Libertadores de 79. Então era o Palmeiras e Guarani, e no Peru era o Aliança Lima, esse Aliança mesmo que perdeu da gente outro dia, e o Universitário, que era o outro time peruano. E o Palmeiras fez uma campanha mediana. Então essa campanha da Libertadores foi entre março e abril. Entre os jogos da Libertadores tinha jogos do segundo turno do Paulista, não vamos esquecer. Então o Palmeiras começa bem, ele vai para o Peru, fazer os 2 jogos fora e ganha os 2. Pô, maravilha. Ganha do Aliança e ganha do Universitário. Aí vem o jogo com o Guarani, em 25 de março, no Morumbi. E o Palmeiras já tinha virado freguês do Guarani. E é importante falar como eram fortes os 2 times de Campinas. Eram fortes assim, no mesmo nível dos 4 grandes, ou dos 5 grandes. Então, o Campeonato Paulista era um puta de um campeonato, onde você tinha o que hoje a gente chama dos 4 grandes, mais a Portuguesa, mais o Guarani, mais a Ponte Preta, todo mundo de igual para igual. Era impressionante como era legal o Campeonato Paulista, por isso que era tão importante. Os times de Campinas eram muito fortes. E o Palmeiras toma de 4-1 do Guarani no Morumbi. Mas está com 2 vitórias fora, ainda está razoável. Eu tô falando bobagem, hein? Não, tô não. Tá certo. No 4º jogo, o Palmeiras, já estamos em meados de abril, o Palmeiras perde do Universitário em casa. E vamos lembrar que só classifica 1, não classificam 2. Então quando você perde do Universitário em casa, aí você dá chance para um outro time fugir, no caso o Guarani, que tinha ganho da gente na nossa casa. Então a gente tinha que reverter. Como? Ganhando do Guarani em Campinas. Não ganhamos. Perdemos do Guarani em Campinas. E chegou num ponto que, se não fosse aqueles 6 pontos, aliás, aqueles 4 pontos que o Palmeiras acumulou nas 2 partidas do Peru, o Palmeiras já chegaria no último jogo sem chances. Não, desculpa. O 5º jogo, o Palmeiras ganha de 4-0 do Aliança. E aí sim, chega para o jogo decisivo contra o Guarani em Campinas. E se não fosse essas 2 partidas, chegaria sem chances. Chega com chances. Precisava o quê? Precisava ganhar do Guarani e ainda tirar saldo. Então precisava ganhar de 3-0 do Guarani. O Guarani tinha enfiado um monte de sacolada nos peruanos. O Palmeiras até que enfiou umas sacoladas também, mas as do Guarani foram maiores. Então o Palmeiras precisava enfiar 3-0 no Guarani no último jogo da fase de classificação para ficar em primeiro lugar do grupo para avançar. E não consegue. O Palmeiras, aliás, nem ganha. Perde por 1-0 do Guarani e aí sim é eliminado da Libertadores. Lembrando, isso tudo é durante o 2º turno do Campeonato Paulista, que o Palmeiras ganha uma, perde outra,